Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e, para isso, nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo num texto que está em 1 Reis, Juízes, capítulo 6, versículos 1 e 2, que diz assim: Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para se esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. A situação de Israel hoje é bem parecida, não é? Não é mera coincidência que nós estamos vivendo, olhando para a história, olhando para os primórdios, os tempos tão primitivos, e a gente lendo como se fosse vendo um filme, né, sobre os acontecimentos daquela época com Israel. Interessante que esse povo sempre foi um povo de inovações, um povo que soube sempre criar situações inovadas para sobreviver, né, nos campos de concentrações, na época nazista, nas inquisições da vida, né? Eles eram tão prósperos nos campos e a perseguição contra eles lá no campo empurrou eles para a cidade. E na cidade eles inovaram de novo e ficaram famosos com os comércios, né? Disso e daquilo. E foram assim, sempre destacando, sempre destaque, né? E aí vinha a perseguição por causa da inveja, por causa do olho grande de muitos que não aceitavam, né? Mas o fato é que, se você olhar hoje, em termos de tecnologia, tudo tem uma ligaçãozinha com Israel. O processo de irrigação da terra, né? Os aviões ou helicópteros, né? A tecnologia em si, né? Ela tem uma forte ligação com Israel. É só você fazer uma pesquisa e você vai perceber que por certos sobrenomes você vai chegar à descoberta de que esse é um israelita que está por trás disso, ou um judeu, daqueles que nasceram aqui no Brasil ou em outra parte do mundo, como nos mostrou a profecia de que ele seria espalhado pelo mundo inteiro, né? Mas olhando para o texto que nós lemos aqui, a palavra de Deus fala de algo agora no sentido de apesar de ser o que são, eles são um povo que tem um coração inclinado para Deus, mas muitas vezes eles voltam para outras práticas, muitas vezes eles desviam, como exemplo na época de Moisés, que eles fizeram um bezerro de ouro e se ajoelharam diante dele, acenderam as velhinhas, fizeram os passezinhos e tudo mais, né? Mas então diz aqui a palavra: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles fizeram. E aí alguém fala: mas esse Israel de hoje não fica atrás, não. Esse Israel de hoje, que eles estão fazendo aí, né? Não sei o quê, né? Mas você pode observar que Israel não ataca assim à toa. Israel vai sempre na defesa. O ataque de Israel, muitas vezes, é para eliminar o inimigo. E quem que é o inimigo de Israel? Não tem um pessoal aí, que eu não quero dizer o nome, que está por trás? Além do Hamas, quem banca o Hamas? Quem banca o Hezbollah? Que país é esse? Que país é esse que está bancando esse Hezbollah? Mas Deus permite para Israel abrir os olhos, né? Os sequestros lá, e que tem mais de 100 pessoas ainda sob o poder do inimigo, nas mãos do inimigo, não foi um mero acaso. É o povo fazendo o que era mal perante o Senhor, e por isso eles ficam aí à mercê de situações.
Eles abandonam Deus, não Deus que abandonam eles. Abandonam Deus, pronto. Quando o filhinho está caminhando com o papai segurando na mão, de repente o pai descuida, ele solta da mão e se vai. Aí vem um maldito, aí vem um asqueroso do inferno, e um pedófilo, né? E cata essa criança. De quem é a culpa? Do pai que foi displicente? Ou da criança que se rebelou? A criança quis com comportamento dizer, não, eu posso me virar. E é isso que está fazendo o ser humano, eu posso me virar. E aí se afasta de Deus, se envolve com coisas que Deus não aprova, e aí colhe as consequências. A palavra de Deus diz em Gálatas 6,7: não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, ele ceifará. Então, pode ter certeza que Israel precisa voltar para Deus. Tempo atrás eu vi uma reportagem e muitos falavam que não acreditavam em Deus. Muitos falavam que... uma reportagem bem no centrão, lá em Tel Aviv. As pessoas falavam abertamente em que elas criam. A maioria voltada para esoterismo, para a prática de bruxaria e tudo, e por aí vai. Que eram as crenças que Israel tinha sido orientado a não aprender a fazer, a não praticar. Em Deuteronômio 18, 9 a 11, Deus fala para Israel: não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. E eles fizeram, e eles obedeceram até hoje, né? Estão aí nas práticas erradas, fazendo o que é mal perante Deus. E aí colhe as consequências. Aí diz aqui o versículo: por isso, eles fizeram o que era mal, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Já pensou? Durante 7 anos. Eles plantavam, quando eles pensavam que ia colher, os midianitas vinham e saqueavam tudo, matavam muitos deles, e aí eles se escondiam nas cavernas, subiam as montanhas e arrumavam caverna lá em cima e se escondiam para escapar da espada dos midianitas. Aí diz o versículo 2: os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Está vendo só a criatividade do povo? E você, o que está fazendo com a sua criatividade, com a sua capacidade inventiva? Você está se entregando ao mal e por isso colhendo as consequências e depois tentando fugir para um lugar, para outro, para uma clínica, para outra clínica, e um analista, outro analista, esse não dá, tem que procurar outro analista, e aí vai o sofrimento. E Jesus continua dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vai ao Pai, porque a Bíblia diz que aquele que se achegar a ele se achega também. O profeta disse de forma bem categórica, em Tiago 4,8, a palavra de Deus diz assim: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Então Deus está querendo uma chance com você. Dê uma chance a Ele. Volte-se para Ele, se achegue a Ele e você vai ver o resultado. Ele vai ser para você uma fortaleza. Eu sempre orei dizendo: Senhor, Tu és, querendo exaltar a Deus, Tu és a minha fortaleza. Vamos pensar sobre o que é uma fortaleza. O que é realmente uma fortaleza nos tempos medievais, aquelas fortalezas tipo castelo, bem cercado. Então Deus é muito mais que isso. Isso é apenas uma coisa próxima que a gente pode imaginar e tal, mas Deus é muito mais que isso. Você não quer fazer dele a sua fortaleza e descansar nos braços dele e poder dizer: Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus, Tu és o meu guardião, Tu és aquele que
que me ama, aquele que me tem como objeto dos teus cuidados. Que essa seja a nossa oração em favor daqueles que ainda não têm esse Deus como temos. Você pode dizer, mas eu tenho, mas o que você faz mostra que realmente você o tem? A Bíblia diz, os vossos pecados causam divisão, ou fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Que Deus te ajude a abandonar o pecado e pisar sobre ele em nome de Jesus. E você pode fazer isso dizendo, Senhor, me perdoa, me ajude a abandonar isso, me ajude a deixar isso. E ele vai te dar criatividade, ele vai te dar sabedoria para conseguir deixar isso que está corroendo a sua vida, que está estragando tudo em você. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.